A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Olá, eu sou Derek Walker, pastor na Igreja Bíblica em Oxford, e hoje eu estou começando uma série chamada O Batismo no Espírito Santo. Na verdade, eu ensinei isso na minha série Fundamentos Cristãos, mas como eu estava estudando todo o assunto de batismo no Espírito Santo, esse tema se abriu para mim num nível mais profundo, e eu desejei compartilhar com vocês isso e dedicar uma série inteira sobre o batismo no Espírito Santo. Eu acredito que isso é muito importante. Enquanto estamos aqui na Terra, temos uma missão a cumprir e precisamos do poder de Deus para cumpri-la. E, de fato, isto está centrado na grande comissão, a missão que Jesus nos deu para cumprir. Mas cada um de nós tem dons e habilidades diferentes, só que, de fato, devemos devotar tudo para cumprir a grande comissão e para ganhar os perdidos e para fazer discípulos. E precisamos do poder de Deus para fazer isto. E tudo gira em torno do batismo no Espírito Santo. Então, realmente, eu quero que entendamos isso de uma forma profunda, de forma que possamos ter a verdadeira fé para receber o batismo no Espírito Santo e operar poderosamente nele. Porque quanto mais entendemos sobre isso, mais poderosamente poderemos ceder ao Espírito e sermos usados por Deus desta forma. Então, há 3 batismos fundamentais para o cristão, e todos idealmente deveriam acontecer bem no princípio da nossa vida cristã. É claro, é absolutamente essencial o batismo em Cristo que aconteceu na nossa salvação quando somos unidos com Cristo pelo Espírito, somos postos em união com Cristo, batizados em Cristo e no corpo dele. E neste ponto nós recebemos o Espírito dentro de nós, nascemos de novo. E então damos testemunho disso e agimos de acordo com isso no nosso batismo nas águas, quando somos imersos na água. E então há um terceiro batismo chamado batismo no Espírito, que mais uma vez vem depois da salvação, e já eu vou provar isto. E este é um revestimento de poder que vem do alto. Então há 2 ministérios do Espírito Santo. Um é o Espírito dentro de nós, e este é para nós mesmos, é a própria vida com Deus, nossa santidade com Deus, mas também há o Espírito sobre nós. E são 2 coisas distintas. Primeiro devemos receber o Espírito dentro de nós, e então somos chamados a receber o Espírito Santo sobre nós, que é poder para testemunhar, poder para o ministério. E a Bíblia é muito clara sobre isso. E veremos que o próprio Jesus experimentou o Espírito Santo destas 2 formas. Vemos no livro de Atos que, quando os crentes receberam a salvação, logo depois eles foram batizados na água e então batizados no Espírito Santo e capacitados para realizar o ministério. A palavra batismo significa imersão, e assim batismo no Espírito Santo significa estar imerso no Espírito e, portanto, ter o Espírito sobre nós. Bem, glória a Deus. 1 Coríntios 12, 13, primeiramente descreve o batismo em Cristo, que diz, por um Espírito todos nós fomos, todo crente tem isto, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo, quer sejamos judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Isso está falando sobre o que aconteceu na salvação. Todos nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Então, aqui o que batiza é o Espírito Santo,
e somos batizados em Cristo, então o meio é Cristo. Como Gálatas diz, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então todo crente nascido de novo de verdade recebeu esse batismo. Ele aconteceu no novo nascimento, quando você se revestiu de Cristo, quando o Espírito de Cristo veio dentro de nós e recriou o nosso espírito, e nós nascemos de novo. Então recebemos o Espírito dele para habitar em nós, e o Espírito Santo nos conecta com Cristo, que é o nosso cabeça, e uns com os outros no corpo de Cristo. E este é um batismo que todo crente tem. Como Efésios 4:4 diz, há um só corpo, um Espírito, como também fosse chamados, e uma só esperança na vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É esse batismo que temos, um Deus e Pai de todos nós. Então o batismo em Cristo é um dos batismos que todos nós crentes temos. E há outros 2 batismos, mas nem todo crente automaticamente os tem. Depende da fé e obediência de cada um. De fato, é a sua obediência que determina se você é batizado nas águas, e é a sua fé se rendendo a Deus, pela qual você pode receber o batismo no Espírito Santo. E os outros 2 batismos, na verdade, são expressões exteriores, são manifestações do batismo fundamental em Cristo. Então, o batismo nas águas é ordenado a todos os cristãos para testificar publicamente e demonstrar exteriormente o seu batismo em Cristo na salvação. No batismo nas águas estão demonstrando exteriormente o que Deus fez em seus espíritos. Quando eles foram batizados em Cristo, fomos postos em Cristo, identificados com a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, quando descem as águas, são sepultados nas águas e saem das águas. É uma imagem de como morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo e ressuscitamos em Cristo como nova criação. Então, este é um homem que representa a igreja, que é quem batiza, e o meio no qual somos batizados, é claro, é a água. Agora, explicamos isso porque há um paralelo com o batismo no Espírito Santo. Este terceiro batismo, no qual vamos focar nesta série, também é uma demonstração exterior do que aconteceu dentro de nós e do nosso batismo em Cristo, quando recebemos o Espírito dentro de nós. Porque no batismo no Espírito, o Espírito que está dentro de nós também vem estar sobre nós, nos vestindo com o seu poder para testemunharmos e ministrarmos. Então há um recebimento duplo do Espírito nas Escrituras, e vemos isso consistentemente no livro de Atos, que primeiro recebemos o Espírito Santo dentro de nós na salvação e depois o Espírito Santo sobre nós, quando somos batizados no Espírito. Porque o mesmo Espírito, através do qual recebemos salvação, também quer vir sobre nós e nos vestir com seu poder. Mas temos que recebê-lo nesta capacidade, neste ministério. Então, o propósito do batismo no Espírito é poder para ministrar, cumprir a grande comissão, e de fato é por isso que ainda estamos aqui na Terra, por isso que não estamos nos divertindo no céu, porque temos uma missão, um trabalho a fazer aqui na Terra. É preciso entender o que Jesus quer. Ele quer que homens e mulheres sejam salvos, e Ele quer que eles sejam discipulados e trazidos para perto de Deus. E isso acontece através de nós, à medida que nos rendemos ao Espírito dele para cumprir a missão que Ele tem para nós. E então, quando nós seguimos a Jesus e nos tornamos um discípulo, nos inscrevemos imediatamente na missão de compartilhamento, estamos no mesmo time. E esta missão é chamar os homens a serem salvos e se tornarem discípulos, e precisamos de poder divino para fazer isto. É uma empreitada sobrenatural. E no batismo em Cristo nós recebemos a bênção para nós mesmos, somos conectados a Deus por dentro pelo Espírito. Só que agora precisamos dar o passo seguinte, render a nossa alma e corpo a Deus, para receber seu poder sobrenatural sobre nós, para sermos suas testemunhas na terra. Isso é uma coisa separada. Não é para te fazer um cristão melhor, mas para te capacitar para fazer a obra de Deus. Então Deus quer que sejamos cheios do Espírito para que possamos ser uma testemunha de Cristo, uma testemunha eficaz de Cristo com poder e força. Entenda que Ele está aqui para nos ajudar. Recebemos poder pelo Espírito Santo sobre nós, poder para sermos suas testemunhas. Foi o que Jesus disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, mas depende de nós deixarmos Deus nos encher com o seu Espírito desta forma. E eu quero edificar a sua fé para que você
possa receber este poder do Espírito Santo. Isso é essencial, mas para receber o batismo no Espírito Santo, primeiro você tem que ter nascido de novo. Apenas aqueles que são salvos e têm o Espírito por dentro podem receber o Espírito sobre si. Jesus descreveu isso em Mateus 9:17. Ele diz: você não põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, eles vão se romper. O odre velho é o nosso velho espírito. E se o nosso espírito não nasceu de novo, ele não pode receber o novo vinho do Espírito, do poder de Deus. Então ele diz: o que você tem que fazer é usar um odre novo ou renovar o odre que se tem, porque naquela época se usava, quando se tinha um odre velho craquelado, se você passasse óleo, ele seria renovado. E então se podia colocar vinho novo dele e tudo ficava bem. Então o que ele está dizendo é: no novo nascimento o Espírito Santo vem ao nosso espírito e este é o óleo. E ele renova o nosso espírito. E agora podemos receber o vinho novo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Então esses são os dois ministérios do Espírito Santo, o óleo e o vinho. Mas você não pode receber o vinho até que primeiro receba o óleo do Espírito dentro de você, o que vai te tornar um odre novo. Assim, o mesmo Espírito que recebemos na salvação por dentro também quer vir sobre nós e nos revestir com o seu poder, quando o recebemos neste ministério. Ambos os ministérios do Espírito, o Espírito dentro e o Espírito sobre, estão disponíveis para todo crente, e eles foram profetizados no Velho Testamento, que, como resultado da vinda do Messias, trazendo uma nova aliança, essa bênção dupla do Espírito, estaria disponível a todos os crentes, glória a Deus. E a isso é dado o nome de a promessa do Pai. E foi por isso que Jesus chamou a nova aliança a obra do Espírito. Ele resumiu isso como a promessa do Pai. Isso foi prometido no Antigo Testamento, que isso aconteceria. E veja, em Lucas 24 ele diz: e eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Também em Atos 1, e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, em outras palavras, a promessa do Pai inclui o batismo no Espírito Santo, o que ele também descreveu como ser revestido de poder do alto, em outras palavras, o Espírito sobre nós. E no dia de Pentecostes, alguns dias depois, Pedro anunciou que a promessa do Pai, que é o Espírito Santo derramado, havia sido recebida por Jesus, que fora exaltado em nosso favor e foi derramada completamente. Ou seja, Jesus recebeu a promessa em nosso favor e ele derramou esta promessa para nós no Espírito Santo. Lemos: tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto, a promessa do Espírito Santo, que vós agora vedes e ouvis. Então Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, ou seja, a promessa do Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa do Espírito, o Espírito dentro e o Espírito sobre, é para todos os crentes. Todos os que o Senhor chama podem ter esse batismo do Espírito Santo, o Espírito de Deus vindo sobre eles em poder. Está disponível para todos os crentes. Observe a promessa do Espírito tanto em sua habitação no novo nascimento e no batismo no Espírito Santo, que é para todos os crentes em Cristo, todos a quem o Senhor chamou para si mesmo. Veja, o Velho Testamento aponta para uma promessa de Deus de duas faces. Primeiro, o Espírito dentro de todos os crentes pelo novo nascimento. E segundo, o Espírito sobre todos os crentes. Número 1, Ezequiel profetizou o Espírito dentro: eu darei a vocês um novo coração e colocarei um novo Espírito dentro de vocês. Isso é no novo nascimento. E colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e isso fará com que vocês andem em meus estatutos e guardem os meus juízos para praticá-los. Ou seja, o Espírito dentro de nós é para nos fazer viver uma vida santa. Mas o Espírito sobre nós tem um propósito diferente, que é nos capacitar para o ministério. O Espírito sobre nós foi profetizado em Isaías 59,
Quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles, meu espírito que está sobre ti, e minhas palavras as quais pus em tua boca, não se afastarão da tua boca. Então é assim que o poder de Deus opera. Deus põe seu espírito sobre nós e põe suas palavras em nossa boca, o evangelho, a palavra de Deus. E à medida que falamos a sua palavra, liberamos o poder do espírito. Isso gera bênçãos a outras pessoas. É assim que a aliança é transmitida, a bênção é transmitida. E claro, a profecia de Joel profetiza o Espírito sobre, diz: depois disso acontecerá que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, seus jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei o meu Espírito naquele dia. Então ele diz, é para todos, não só para alguns profetas específicos. Todos terão um Espírito sobre eles, e esse Espírito sobre eles trará uma liberação de dons sobrenaturais em suas vidas. Tudo com o propósito de glorificar Jesus e cumprir a grande comissão. Veja, isso é diferente do que estava disponível no Velho Testamento, porque, primeiramente, ninguém tinha o novo nascimento nem o Espírito dentro no Velho Testamento, mas na Nova Aliança, todo o povo de Deus tem o Espírito dentro. No Antigo Testamento, embora alguns indivíduos escolhidos, sacerdotes, profetas e reis, alguns deles tinham o Espírito Santo sobre eles, geralmente a unção, em outras palavras, de forma geral, o povo de Deus não tinha o Espírito de Deus sobre ele. Mas Joel profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso liberaria os dons espirituais. Isto, na verdade, era uma resposta à oração de Moisés. Ele viu o potencial no futuro em Números 11. Moisés disse, tu és zeloso em meu favor? Isto porque certas pessoas estavam profetizando que algo que Josué considerou que era algo que não deveriam profetizar. E Moisés disse, quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu Espírito sobre eles. Então essa era a vontade de Deus para todos, terem o Espírito de Deus sobre eles, era assim que deveria ser. Então no Novo Testamento, todo o povo de Deus receberia o Espírito dentro, e somado a isto, todos teriam o Espírito sobre. Estaria disponível a todos os crentes. E esta bênção do Espírito está disponível e é possível pela morte e ressurreição do Messias. E é isso que Gálatas diz, Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão, pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Então é preciso ser batizado em Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então notem que está descrito como a bênção de Abraão e a promessa do Espírito, para nós recebermos. Então, pelo seu sacrifício perfeito é possível, aqui descreve a vida de Cristo e a sua morte sacrificial, levando a maldição para que possamos ter a bênção. Pelo seu sacrifício perfeito, ele comprou e obteve o direito de receber a promessa do Espírito em nosso favor, e então entregá-la a nós. E ao nos redimir também, ele nos deu o direito de receber esta promessa. Ele nos qualificou para sermos participantes da nossa herança em Cristo, glória a Deus, o que inclui o Espírito Santo. E esta é uma razão pela qual a promessa do Espírito Santo não estava disponível no Antigo Testamento antes da morte e ressurreição de Cristo. Note que é chamada a bênção de Abraão. A bênção de Abraão tem dois lados. Eu te abençoarei, ele diz, e farei de ti uma bênção. Veja, eu te abençoarei, e este é o Espírito em nós, nos conectando com Deus. Mas também ele diz, eu farei de você uma bênção para outros. Em outras palavras, eu vou lhe dar o poder de transmitir vida e bênção para outros. Este é o Espírito de Deus sobre nós. E foi assim que ele fez com Adão. Ele soprou o fôlego de vida dentro dele, esta foi a bênção. E então ele disse a Adão, vá e multiplique. Ele o abençoou e disse, vá e multiplique, ou seja, ele deu a ele um poder para transmitir vida e bênção a outros, para que sejam frutíferos e multipliquem-se. Então vemos que a bênção de Abraão tem dois lados, o Espírito dentro e o Espírito sobre. Esta é a promessa do Espírito em duas partes, para sermos abençoados em nós mesmos e para abençoarmos. Note que em Atos capítulo 1, Jesus disse que eles anteriormente já haviam ouvido falar desta promessa
que ele faria se cumprir, ele disse: esperem a promessa do Pai, ele disse, que de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E então, podemos agora ver a própria vida de Jesus, seu ministério, seu ensino, para ver como ele os preparou para a vinda do Espírito que viria na nova aliança da sua morte e ressurreição. Eu os tenho preparado para isso, para a vinda do Espírito Santo. Bem, Jesus, é claro, ele é o homem perfeito, ele é o nosso exemplo, e claro, ele tinha o Espírito desde a sua concepção, desde o seu nascimento. Ele viveu na plenitude do Espírito dentro, e quando fez 30 anos, ele recebeu o Espírito sobre si. E então, quando ele passou por sua morte e ressurreição, através desta morte e ressurreição, ele tornou a mesma promessa do Espírito e a mesma provisão do Espírito disponível para nós, pela nova aliança. Então, aquilo no que ele andou em sua vida e ministério, o Espírito dentro e sobre, quando ele entregou a sua vida, ele o fez para que nós pudéssemos receber a mesma provisão do Espírito dentro de nós e sobre nós. E vemos que a vida dele confirma que o Espírito dentro e o Espírito sobre são dois aspectos distintos da provisão perfeita do Espírito Santo de Deus para os homens. Bem, antes de tudo, é claro, na vida de Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito. Ele tinha o Espírito dentro desde o começo, separado com a capacitação de Deus no seu relacionamento com Deus, possibilitando que ele vivesse uma vida perfeita de dependência de Deus e obediência a Deus por toda a sua vida humana. Tudo isso pelo Espírito que estava dentro dele. Sabe, foi dito a Maria em Lucas 1:35, como ele seria concebido: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, de forma que o Santo, vindo através do Espírito Santo, que nascerá, será chamado Filho de Deus. Então isso nos diz que ele tinha o Espírito Santo dentro desde o princípio. Isto foi para sua própria santidade, para viver uma vida santa. Mas até que ele não tinha recebido o poder do Espírito Santo para o ministério, até que o Espírito Santo veio sobre ele no seu batismo, ele não fez nenhuma cura ou milagre, até depois de ser ungido por Deus, quando ele fez 30 anos. Nos é dito de fato que quando ele transformou água em vinho, aquele foi o primeiro sinal dele, diz que era o começo dos sinais de Jesus, aquele em Caná da Galileia, e ele manifestou a sua glória. Então, o Espírito dentro e o Espírito sobre na vida de Jesus são duas experiências distintas. Embora Jesus tivesse o Espírito dentro desde o nascimento, apenas quando tinha 30 anos recebeu o Espírito sobre si para capacitá-lo para o ministério. Nós lemos sobre isto em Lucas 3, e aconteceu que quando Jesus foi batizado, enquanto orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado em quem me agrado. E aquela voz o estava autorizando a exercer seu ministério, a representá-lo na terra. Mas ele precisava do poder de Deus para fazê-lo, que era o Espírito sobre. E então em João 1 diz que João Batista deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e ele permaneceu sobre ele. Agora lembre que Jesus é o padrão de referência para nós. O Espírito permaneceu sobre ele. Eu não conhecia como sendo o Messias, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: sobre aquele a quem você viu o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo aqui é que Jesus, de fato, aqui é ele sendo batizado com o Espírito Santo, e a partir daí ele também seria aquele que faria o mesmo por nós. Ele nos batizaria no Espírito Santo, ele nos daria o Espírito sobre. Então vemos que, embora Jesus tenha nascido do Espírito, tivesse o Espírito habitando dentro desde o começo, ele só recebeu o batismo no Espírito quando fez 30. Da mesma forma, só porque nascemos do Espírito, temos o Espírito habitando em nós, isso não significa necessariamente que somos batizados no Espírito. Porque esta é uma experiência distinta que vem depois do novo nascimento. As Escrituras dizem que Jesus nos daria a mesma experiência de sermos batizados no Espírito que ele recebeu de Deus no seu batismo. Então, primeiramente, Jesus recebeu de Deus o batismo no Espírito,
Ele fez isso como nosso representante, como nosso pioneiro. E então, isso por sua vez o permite nos batizar no Espírito Santo. Então, o que ele recebe de Deus, ele nos dá. O batismo de Jesus no Espírito, portanto, isso é realmente importante, é o padrão referencial para o nosso batismo no Espírito. De fato, a única diferença é que Jesus recebeu o Espírito de Deus sem medida. João 3,34 diz: Deus não dá o Espírito por medida a ele. Em outras palavras, ele agia na plenitude total do Espírito. Mas conosco, não temos a habilidade de receber a totalidade do Espírito Santo, então ele mede e distribui o Espírito sobre, em certa medida, de acordo com nossos dons e ministérios individuais. Então, o fato do batismo de Jesus ser o modelo para nós do batismo no Espírito, isso nos diz, primeiramente, que o batismo no Espírito é diferente, que é uma experiência subsequente ao novo nascimento, do Espírito habitando em nós. E, em segundo lugar, nos diz que o batismo no Espírito de Jesus envolve o Espírito vindo sobre Jesus e permanecendo sobre ele, nos vestindo ele com poder. Então, o mesmo se aplica a nós. Jesus nos quer batizar no Espírito, que significa o Espírito vindo sobre nós, nos vestindo com o seu poder, porque a experiência dele é uma imagem do que ele quer fazer conosco. Jesus foi batizado no Espírito ao mesmo tempo em que ele foi batizado na água, e veja, na verdade, imediatamente depois que ele foi batizado na água. Então, embora os dois batismos, ser batizado na água e ser batizado no Espírito, eles não necessariamente acontecem ao mesmo tempo, em nosso caso, ainda assim, o fato de Jesus haver sido batizado na água e no Espírito ao mesmo tempo revela que há uma conexão muito próxima entre eles. E nas próximas aulas vamos entender o que é esta conexão. Esta conexão é confirmada em várias passagens que conectam o batismo na água com o batismo no Espírito. Em particular, João Batista diz: eu batizo na água, mas aquele que vem após mim, Jesus, ele os batizará no Espírito Santo. Então, o batismo na água é uma imagem do batismo no Espírito. Em particular, significa que enquanto você está imerso naquela água, aquela água está sobre você, ela te envolve por completo. Então, quando você é batizado no Espírito, o Espírito cobre você. Ele te veste e vem sobre você. Bem, continuaremos isso no próximo vídeo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.